Meus amigos e amigas, paz e bem para todos, paz de Cristo nosso Salvador esteja com você. Na vivência do tempo da Quaresma deste ano de 2021, unidos com várias igrejas que fazem parte do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, nós estamos vivendo a campanha da Fraternidade Ecumênica. A campanha da Fraternidade desse ano que faz para nós um convite ao diálogo como um compromisso de amor. E para nos ajudar a viver essa proposta do diálogo, essa campanha da Fraternidade Ecumênica nos apresenta Cristo como nossa paz. Tirado da carta aos Efésios, esse lema da campanha da Fraternidade lembra para nós: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. O texto base da campanha da Fraternidade, ele está organizado para a nossa reflexão em alguns momentos, que o próprio texto diz de paradas. Essas paradas ou esses momentos são inspirados no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, quando conta aquele episódio de Jesus que caminha com os discípulos de Emaús. Eles que voltam de Jerusalém para Emaús desanimados, depois da morte do Senhor. E o próprio Cristo ressuscitado caminha com eles. E aí, o texto do Evangelho de São Lucas, o texto de Emaús, fala de alguns momentos que o texto base da campanha da Fraternidade desse ano chama de paradas. A primeira parada é o ver. É quando Jesus pergunta aos discípulos: sobre o que vocês estão conversando enquanto caminham? É o ver a realidade. Eles começam a contar tudo o que aconteceu com Jesus e como eles estavam desanimados. O segundo momento, ou a segunda parada, é o que nós chamamos do julgar, ou então iluminar a realidade pela palavra de Deus. Qual que é essa proposta, essa segunda parada? É a partir da inspiração bíblica, a partir da palavra de Deus, especialmente a tudo aquilo que está contido na Bíblia, nós vamos lançando luzes sobre a nossa realidade. A realidade é essa. E o que a palavra de Deus nos inspira para agirmos? O segundo momento, então, é, vamos dizer assim, olhar o mundo com o olhar de Deus. Olhar a realidade refletindo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Que luzes ela lança sobre nós nesse momento, nessa realidade, nesse contexto? Então, hoje eu quero convidar vocês a refletirem, a nós pararmos um pouquinho no texto base da campanha da Fraternidade, nesse segundo momento, ou nessa segunda parada. Essa segunda parada, refletir a palavra de Deus. Para nos ajudar, vamos ouvir o texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículos 25 a 27. Então, Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Palavra da salvação. Então, meu irmão, minha irmã, vejamos. Diante daquilo que os discípulos apresentam para Jesus, sem saber que era Jesus, contam tudo o que tinha acontecido e como que eles estavam desanimados, assustados, desiludidos. Jesus começa a explicar a eles a Escritura, a palavra de Deus. E a explicação da palavra de Deus vai encher de ânimo a vida dos discípulos. Ao momento que eles vão dizer: o nosso coração não ardia
enquanto Ele falava conosco pelo caminho, e é essa a verdade. O coração arde, a vida se enche de alegria, há um sentido novo, uma luz nova que vem pela palavra de Deus. Qual é a luz lançada pela campanha da fraternidade desse ano? Diante da realidade da violência, do desrespeito, da desunião, da falta de diálogo, do racismo, dos preconceitos, tantos problemas, e problemas que vão se agravando com essa pandemia da Covid-19. Vários problemas que estão fazendo sofrer várias pessoas. O que a palavra de Deus nos diz? Qual é a orientação da palavra de Deus? Que luzes são lançadas para iluminar a escuridão que se abate em nosso mundo? A palavra de Deus. O texto do Evangelho vai nos ajudar a perceber que a Escritura, Deus caminha conosco e fala a nós. O nosso coração se enche de alegria quando sabemos Ele caminha conosco. Deus fala conosco, Deus revela para nós a sua palavra. A segunda parada, então, que o texto base da campanha apresenta para nós é justamente isso. Jesus ficou com eles. Eles abriram os olhos e o reconheceram. Nós abrimos os olhos diante de uma realidade que às vezes está tão confusa, com tantos problemas, abrimos os nossos olhos e percebemos, não estamos sozinhos. Jesus caminha conosco. Ele vai ao lado do seu povo. Ele orienta a nossa vida e nos orienta por sua palavra. No início do cristianismo, depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos começaram a anunciar o Evangelho e formar comunidades. As comunidades cristãs estavam crescendo, o número de cristãos aumentava e se espalhava por várias cidades, várias nações. Mas não era tão simples. Nascia a comunidade cristã, a comunidade crescia, mas junto cresciam também os problemas, as perseguições, as dificuldades, as divisões. Quanta gente que não aceitava bem a nova proposta, a proposta do Evangelho, a proposta do cristianismo, e criaram problemas. O apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, ele vai apresentando caminhos. Quando a gente estuda o Novo Testamento, especialmente a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a palavra de Deus que vai alimentando a caminhada das comunidades diante das realidades de sofrimento. As comunidades que crescem, apesar de toda a perseguição, de tantos problemas, de tantas dificuldades, as comunidades crescem na vivência da palavra de Deus. A palavra dos apóstolos vai alimentando, mostrando, existe esse problema, existe essa situação difícil, mas existe a palavra de Deus que nos ajuda aqui. Por exemplo, diante da divisão que havia na comunidade, São Paulo escreve uma carta à comunidade de Éfeso dizendo: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Cristo é a nossa paz. Essa frase é uma confissão de que a fé em Jesus Cristo não é motivo e não pode ser motivo para divisões, para conflitos, mas a fé em Cristo é a inspiração maior para a convivência e o diálogo. A fé em Cristo sustenta a unidade. A fé em Cristo promove a paz. A afirmação Cristo é a nossa paz confessa que em Cristo não existe lugar para a violência, para o racismo, para o ódio, para os preconceitos, para a discriminação. Cristo é a nossa paz. E onde Cristo é proclamado paz, aí então existe lugar para a unidade, para o respeito, para a compreensão, para o perdão, para o amor.
O que significa proclamar Cristo nossa paz? A paz significa a superação das violências, das discriminações entre o ser humano e a natureza, entre o ser humano e os seus semelhantes. A paz significa promover uma vida, um mundo de fraternidade, de igualdade, de respeito. Cristo é a nossa paz. Ele é aquele que garante igualdade, acolhida entre todos os povos. A paz que Cristo oferece, ela é fruto da vida em plenitude garantida para todas as pessoas. Diante da realidade que traz tanto sofrimento, tantos problemas, proclamar Cristo é a nossa paz nos leva a proporcionar algo diferente, a lutar, a trabalhar, a agir de forma diferente para que a paz não seja só uma bandeira branca, para que a paz não seja só um sonho que muitos alimentam, mas que a paz seja um sonho alimentado por muitos e que se torna realidade. Uma realidade a partir da fé. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. A divisão só traz problemas e sofrimentos. A paz de Cristo traz vida em plenitude para todos que com Ele caminham. Que a paz de Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que a paz de nosso Senhor esteja com você. Fique com Cristo. Ele é a nossa paz.